CBN Campo Grande. Agora nós vamos falar sobre denúncia de violação de direitos humanos dos adolescentes em unidade educacional de internação masculina aqui em Campo Grande. E para falar sobre isso, vamos conversar agora com o defensor público de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Zocal. Bom dia, doutor. Obrigado por vir à CBN Campo Grande. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos ouvindo também. Doutor, essa denúncia, do que está acontecendo com esses jovens, ela partiu da Defensoria Pública? Qual que é a unidade em questão? Na verdade, nós temos a Defensoria Pública tem uma atuação efetiva no acompanhamento e execução dessas medidas socioeducativas, dos adolescentes, e a gente acompanha dentro das unidades, através dos atendimentos, tanto pessoais quanto dos familiares, enfim, da constatação das situações. Chegaram esses problemas para nós, agora por último. A Defensoria Pública, que é a 5ª Defensoria Pública da Infância, que tem atribuição para isso, que eu sou o titular, juntamente com o Núcleo dos Direitos Humanos da Defensoria Pública. Nós fizemos agora várias visitas, conversas, enfim, entrevistas, fotos, enfim, tudo que é necessário para constatação realmente se havia algum problema referente às reclamações que foram feitas. Qual que é a unidade em questão, doutor? Essa questão agora está ligada à unidade Dom Bosco, E o que vocês encontraram por lá? O que está acontecendo com os adolescentes? Bom, basicamente nós temos 2 problemas lá mais urgentes, Seria o problema da falta de energia, queda de energia, varia muito a energia lá. E quando há a queda dessa energia, automaticamente há o bloqueio do serviço de água, porque é feito por bomba na unidade, porque é na área rural. Esse é um problema, e outro problema está ligado à qualidade da alimentação, que é feita pela empresa que licitou, enfim, que foi a campeã da licitação, e foram constatadas algumas irregularidades, dos quais a gente agora está tomando as providências jurídicas necessárias. E toda essa situação está acontecendo com mais ou menos quantos adolescentes que estão lá, doutor? Olha, nós já chegamos a ter lá cerca de 120 adolescentes, mais ou menos, variando de 100 a 120. Hoje nós estamos com uma capacidade, porque há uma ação, inclusive da Defensoria Pública, para limitação em razão do espaço. O espaço físico mesmo da unidade não comporta mais que 60 a 70 adolescentes. Então, hoje, isso está sendo plenamente respeitado, enfim. Então, nós temos essa média de adolescentes. E ainda falando sobre o espaço físico do local, doutor, a gente tem acompanhado que a situação de estrutura ruim por lá já se estende há algum tempo, Já teve algum pedido de interdição da unidade? Como é que está isso? Olha, já foram vários pedidos, Muitos deles o Estado tem, é importante falar, melhorado. Dentro dessa, nós já conseguimos alguns alvarás que não existia, alvará sanitário, algum tempo atrás, Aquelas questões do alvará do Corpo de Bombeiros, enfim. E isso a gente foi conseguindo, inclusive, muitas vezes, com a atuação efetiva da Defensoria Pública, com a ação civil pública, que depois são as ações jurídicas que a gente ingressa para que essas melhorias possam acontecer. Agora, existem outras questões que, por exemplo, essas que a gente acabou de falar, que é uma questão que impacta diretamente, porque quando falta, por exemplo, a energia e automaticamente falta água, você tem vários aspectos ali. Primeiro, é importante falar que o próprio servidor público que está lá é uma vítima dessa situação, porque eles trabalham em sistema de plantão, enfim, e lá, faltando água, por exemplo, falta para o adolescente, mas também falta para o servidor público. Essa é uma questão, a qualidade do próprio trabalho que está sendo do servidor, a própria qualidade de trabalho do servidor. Ali vai impactar, por exemplo, nós temos uma medida que foi adotada e que é muito positiva, que é o vídeo que eles fazem para a família, além das visitas físicas, aquela visita que nós estamos acostumados. Isso foi adotado um pouco antes da pandemia ou durante a pandemia e tem se estendido porque é algo positivo. Então, se falta luz, também falta a internet, portanto, essa visita ela é prejudicada. E a questão da água, que é essencial para beber, para tomar banho, para higiene pessoal, para escovar os dentes, enfim, para lavar as mãos, para poder se alimentar, é essencial. Então, quando falta, é uma cadeia de elementos que vão sendo prejudicados e que trazem problemas para o que nós chamamos de socioeducação. Se me permite me estender só um pouquinho para colocar para o ouvinte, que é importante.
Nós temos justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, diferente do Código Penal, do direito penal, da execução do adulto, porque cientificamente o adolescente ele é ainda um ser humano em transformação. Quem tem adolescente em casa sabe como é a situação, né? Como é complicado lidar com o ser humano nessa fase da vida. Se este é um momento mais conflituoso do ser humano, é também pela ciência, por exemplo, pelo desenvolvimento infantil, enfim, né? Isso é largamente estudado, inclusive pela neurociência, de que o adolescente é aquele ser que tem capacidade também de transformação. Quer dizer, é um ser humano que pode ser, entre aspas, eu vou dizer de forma mais simples, transformado com mais facilidade do que o próprio adulto. Quanto mais de idade a gente vai ficando, né? A população tem aquele jargão, né? Quanto mais velho a gente fica, mais teimoso a gente fica. Seria mais ou menos isso. Então, é importante colocar essa diferenciação para a gente entender que esses aspectos, por exemplo, a visita à família é essencial. É muito importante, ainda que seja por vídeo, porque ali ele vai ter contato com o sobrinho, com o filho, muitas vezes, com a mãe, com o avô, que muitas vezes não conseguem ir à unidade por condições, inclusive financeiras. E o senhor citou que já teve, né, diversos pedidos de interdição dessa unidade. Quando a gente fala em interditar, doutor, o que isso significa? Significa retirar os jovens dali? Qual que seria a saída? Uma das saídas optadas pelo Estado do Mato Grosso do Sul agora, no fim do ano, que essa questão eclodiu no fim do ano, vamos dizer, aí por fim de novembro e dezembro, foi justamente suspender toda a unidade e o funcionamento. Mas aí você vai impactar em outras questões. Então, a Defensoria Pública também emitiu uma nota técnica, nós emitimos uma nota técnica, explicando juridicamente o porquê da interdição ser prejudicial. A interdição que eu digo e a colocação desses adolescentes em vários lugares do Estado. Primeiro, porque o Estatuto da Criança e uma lei que fala sobre a execução da medida do adolescente, lá pelo artigo 49, diz que prioritariamente o adolescente tem que estar perto da família. Veja que a família é o núcleo essencial para a gente ressocializar esse indivíduo, recolocá-lo na sociedade de forma não, vou usar um termo também assim, mais não técnico, né, para não ficar um juridiquês, longe da criminalidade. Então, um dos aspectos que devem ser trabalhados é justamente o pilar da família. Então, basicamente, entre outras situações, quando você afasta esse adolescente da família, você tem impactos muito profundos, como o agravamento de ansiedade, depressão, tendência a suicídio, muitas vezes tentativa de suicídio dentro das unidades, o que a gente muitas vezes observa em adolescentes que não têm visita de familiares. Então, essa nota técnica serviu para dizer, então, para que não houvesse a interdição total e que, se houvesse essa interdição total, que os adolescentes fossem colocados em alguma acomodação, em alguma unidade, que seja aqui em Campo Grande. Doutor, então, para proteger o direito desses adolescentes que estão lá na UNEI Masculina Dom Bosco, a Defensoria, então, está cobrando aí diversas providências urgentes do governo do Estado. Quais são as providências que vocês cobraram? O que já avançou? Como é que está esse andamento? Muita coisa já foi avançada. Assim, eu estou à frente dessa atribuição há quase 12 anos. Então, como eu disse, alvarás a gente já conseguiu, algumas reformas na unidade foram feitas, enfim, que tinham alguns problemas. Agora, de imediato, o que nós estamos fazendo em relação a isso é justamente, primeiro, a Defensoria Pública entrou agora com essa ação civil pública para a compra de um gerador, para que de imediato resolva esse problema quando houver a falta de energia, até que essa questão possa depois ser resolvida com a prestadora do serviço, enfim, que daí é Estado, prestadora de serviço, né, de energia. Então, a responsabilidade do Estado em relação à unidade é manter a unidade funcionando bem. Se o problema é a energia, vamos tentar, seria esse o raciocínio, vamos de imediato resolver esse problema com essas quedas. Então, seria isso. Esse é um primeiro ponto. A outra questão que nós agora estamos, que é uma segunda etapa, né, do nosso trabalho, que é agora a constatação das irregularidades, enfim, na qualidade da alimentação. Nós conversamos com todos os adolescentes, conversamos, enfim, com alguns funcionários que também foram ouvidos ali, foram tiradas fotos, vídeos, enfim, sobre a salubridade, a higiene da alimentação, como ela é trazida, se ela está
com gosto ruim, se ela está suja, se ela não está suja, enfim, para a gente poder agora fazer um outro passo que é tentar melhorar a qualidade da alimentação. Ninguém quer caviar, ninguém quer salmão, né? Mas que a comida seja uma comida simples, mas que seja efetiva para que a pessoa possa se alimentar. O mínimo para a qualidade de vida, né, doutor? Sim, sim. A gente sabe que essas providências, muitas ainda correm na justiça, né? Mas tem algum tipo de prazo já? Não, ainda não. Nós começamos a fazer isso, as tratativas estão iniciando, né? Enfim, agora são os caminhos legais que muitas vezes a gente, de repente, numa primeira audiência, vamos dizer assim, já consegue ser resolvido, pede-se um prazo para que essas coisas sejam resolvidas. Agora, ou às vezes isso pode perdurar por um tempo, que é o tempo do processo inteiro, para que haja no fim, uma eventual condenação do Estado, enfim. Estou dizendo eventual porque processo pode ter uma condenação, como pode ter uma absolvição, né? Vamos dizer assim. Então, é um caminho que deve ser tomado. Em regra, o Estado ele tem sempre estado muito aberto para essas questões, para a gente trabalhar, para a gente poder conversar, né? Para poder fazer essa melhoria. Tá certo, doutor. A gente espera que a situação desses adolescentes na UNEI Masculino Dom Bosco seja resolvida, ou pelo menos os danos sejam evitados, né? Maiores danos a esses adolescentes. Doutor, muito obrigado por o senhor ter vindo à Rádio CBN Campo Grande, por todas as informações também. Muito obrigado. Se você me der apenas mais um minuto, Fica eu só queria concluir sobre a importância disso, né? É lógico que a gente tem um processo de criminalização crescente no Brasil, isso é muito complexo, isso não é um fator. Se alguém tivesse aqui um condão mágico que pudesse falar isso que gera criminalidade, a gente, né, ganharia o Nobel. Não é, a questão nós temos como diminuir a criminalidade. E a humanização do sistema, de um modo geral, como, por exemplo, a acomodação, a aproximação desses adolescentes infratores com a família, a reestruturação da família que está previsto em lei, por exemplo, esse outro aspecto, né, que a gente pode discutir numa outra vertente, desde uma paternidade, de uma maternidade, uma gestação, isso inclui tudo. É assim na nossa casa, não é assim, é diferente na casa dos outros. Quando você faz isso, a ciência tem demonstrado, as pesquisas, que você diminui criminalidade. Diminuindo criminalidade, a população está mais segura. Então, no fim dessa corda, o que nós queremos é isso, que nós tenhamos uma sociedade mais segura. É para isso que a Defensoria Pública trabalha. É isso que a gente espera também, doutor. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito. Recebemos aqui agora, então, o defensor público de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Zocal, que falou sobre denúncia de violação de direitos humanos dos adolescentes da UNEI Masculina Dom Bosco, aqui em Campo Grande. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com mais informação no Jornal CBN Campo Grande. CBN Campo